gente, tudo bom? Sou a Vivian Figueiredo, psicóloga aqui no Instituto Equilíbrio. Como nós estamos aqui veemente na campanha 18 de maio, o mês todo de maio nós vamos trazer entrevistas, podcast, nós vamos trazer aqui palestras, vamos trazer um meio informativo para falar de violência sexual com crianças e adolescentes. E hoje aqui no Instituto Equilíbrio nós temos uma vítima de violência que vai contar um pouco o seu relato para a gente, que vai discorrer a sua história tão sofrida para que a gente possa entender como funcionam essas questões mesmo dentro da nossa casa. Muitas vezes as crianças passam desapercebidas, muitas vezes a gente não consegue olhar para elas, muitas vezes a gente não consegue entender que as nossas crianças estão em estado de vulnerabilidade. Então a gente montou esse quadro aqui para trazer esses testemunhos para vocês, a fim de obtermos informações, para que a gente possa ajudar aqui socialmente a entender esse quadro de vulnerabilidade das crianças e, como adulto, a gente ter um olhar mais protetor, que a gente possa garantir mais o direito das nossas crianças. Ela preferiu não se identificar, então a gente vai manter em sigilo aqui a sua imagem, vamos mudar a tonalidade de voz, mas ela vai contar a sua história, a sua experiência muito entristecedora acerca da violência sexual, tá? Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi, o que aconteceu com você, quantos anos você tinha, que você relatasse um pouco essa história tão sofrida e que realmente você estivesse confortável para ajudar, assim, dentro desse contexto social mesmo, trazendo a sua história, que não é uma história simples, não é uma história fácil, mas infelizmente é uma história que muitas crianças vivenciam. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi, aonde, todos esses dados, para que a gente tivesse realmente um entendimento maior do que aconteceu com você na sua infância. Começou quando eu tinha 9 anos de idade, né? Eu morava com minha avó no interior e uma bela noite, lá não tinha energia, uma noite eu fiquei na casa do meu tio, que é parente nosso, né? Foi o marido da minha tia, que estava iniciando, né? Ele me dava balinha, tocava nas minhas partes íntimas. E eu, com 9 anos de idade, não tinha aquele entendimento. Eu achava que era normal, porque a gente era muito próximo, que era parente, né? E nenhum dos meus familiares desconfiava. E todos foram nesse dia para um velório à noite e me deixou com ele, nessa perto lá. Eu morava na casa da minha avó. E essa filha dela, que tinha esse marido que fez isso comigo, eles moravam na mesma cidade também. Então era uma pessoa que todo mundo, ninguém ia suspeitar, era uma pessoa de confiança. Isso, de confiança dentro de casa, fazer parte da família, ninguém jamais ia desconfiar. Sim. Então começou me dando balinha, me dando notinha de R$2, me dando moedinha, tentando me acariciar, me colocando no colo. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentava no colo dele. E aí eu tinha aquela coisa, né, aquela imagem de criança e sentava no colo dele, não tinha aquela maldade no meu coração. Então começou com isso. Quando ele aparecia, se você realmente ficava muito incomodada, se você mudava algum comportamento, por exemplo, quando ele chegava você não queria ir para perto dele, como é que era? Porque querendo ou não, ele acabava te dando coisas que criança não gosta muito, gente, isso é muito sério. O autor de violência, foi como nós dissemos aqui em outras entrevistas, o autor de violência nem sempre ele chega de uma forma coercitiva. Muitas vezes ele chega em forma de brincadeira, de presentes, então ele vai ali se apresentando para essa criança numa condição muito legal, onde a criança não está correndo risco nenhum. E a criança não entende o que está acontecendo, porque ela é uma criança, entendeu? A criança ela é vulnerável, ela não tem esse conhecimento. Então, nesse momento, ele chegava perto de você, você começou a ter uma determinada distância dele, ou era só uma brincadeira, era só um momento de prazer, porque ele acabava te dando o que criança gosta, doce, balinha, pirulito, alguma moedinha para comprar alguma coisa na venda? Isso. Eu até gostava, né, de receber pirulito, de receber moedas, né? Mas depois eu fui ficando com medo, né? Eu ficava querendo me esconder dele. Sim. Aí as coisas ficou mais difíceis, porque aí ele me ameaçou. Ele me ameaçou, se eu contasse para meus pais ou para minha avó, ele ia me mandar matar, minha família me matar. Ela saiu desse contexto mesmo, de só te presentear,
e começou a te ameaçar, porque provavelmente isso estava ocorrendo com muita frequência. Era praticamente todos os dias, tinha 9 anos, isso foi durante muitos anos. Tinha medo porque ele era pai de santo, né? Ele mexia com umbanda lá nesse local, então eu morria de medo daquilo. Ele me ameaçava, porque se eu contasse, ele ia mandar colocar feitiço, mandar botar feitiço nos meus pais e em mim também. Então, aí eu não falava nada pra ninguém, mas eu tinha medo, morria de medo dele. Quando ele vinha, às vezes eu me escondia. Aí, frequentemente, quando eu fui crescendo mais ainda, aí as coisas começaram a ficar mais difíceis. Esse senhor começou, que a gente vê muito comum, tá? As pessoas aproveitarem da religiosidade dela, do sistema religioso, para corrigir crianças. Isso está em todos os âmbitos, em todas as religiões, infelizmente, acabam usando nesse contexto ou para ameaçar ou para conquistar a criança. Então, infelizmente, a gente vê muito isso em alguns autores de violência. Mas dentro desse quadro, era toque somente? Era um ato libidinoso que ele cometia com você? Ele te abraçava, te beijava? Mas havia também, parece que uma conjunção carnal, havia realmente, ele de alguma forma, ele praticava sexo com você? No começo era só toque. Aí depois, quando eu fui crescendo, aí tinha que ser, era anal, eu tinha que fazer todos os tipos de sexo com ele. Fazia até vômito, vomitava, e eu tinha que fazer todo tipo de sexo com ele. E era tudo escondido. Mas eu não contava pra ninguém, eu tinha medo de contar. Por causa das ameaças, então aquilo ficou na minha cabeça, eu morria de medo. Então eu não contava pra ninguém. Você foi violentada por esse homem dos 8, 9 anos até os 18? Era 18 anos, até eu ficar lá na casa da minha avó. E por causa desse estupro, eu tinha muito medo. Foi difícil para mim arrumar namorado, porque eu tinha medo dos homens, não conseguia namorar porque eu ficava com medo deles. E fora isso também, teve outra vez que eu fui morar em outra cidade, 2 rapazes, aconteceu também comigo. Eu era de menor ainda, não tinha nem 18 anos. Eu fui violentada por 2 rapazes, 2 homens. Era mais velho do que eu. Então era um na frente, outro atrás, e eu não podia nem pedir socorro. E ninguém sabia disso, né? Minha tia, eu morava com minha tia. Então, assim, foi uma infância muito sofrida que eu tive, né? Porque como eu não era sozinha, e como a gente era muito pobre, né? Aí meus pais tiveram que mudar de lá para poder se estabilizar em outro lugar. Aí me deixou lá com minha avó para me estudar, deixou minha irmã na casa de outro parente para estudar, deixou meu outro irmão na casa de outro parente para estudar, e assim a gente foi crescendo na casa de parentes para poder estudar. E com isso aconteceu essas coisas na minha infância. Coisas muito difíceis, você é muito forte, porque realmente você refez a sua vida, apesar de todos os efeitos aí negativos que a violência trouxe, a gente observa que você conseguiu refazer a sua vida. Você era uma criança e era uma vítima. Você precisava ser protegida. E é tão comum que a gente vê aqui dentro dos quadros das entrevistas que meninas que foram violentadas, elas costumam ser violentadas várias vezes por pessoas diferentes. Então a gente vê o estado de vulnerabilidade daquela pessoa, é como se esse autor de violência ele discriminasse, ele percebesse ali que aquelas meninas apresentavam o quê? Uma condição de vulnerabilidade. E aí é onde a gente entende o quê? Que essa, talvez, a falta da figura masculina ali paterna, que provavelmente não tinha muito ali na questão com a sua avó e com outras meninas que a gente conversa, aumenta a probabilidade desses autores de violência se aproximar das crianças. A falta mesmo de proteção, aquelas crianças estão em estado de vulnerabilidade. Entende? Talvez se alguém tivesse estabelecido um diálogo mais profundo com ela, talvez se alguém tivesse realmente se preocupado e entender por que aquela criança não queria se aproximar daquela pessoa, provavelmente você não teria sofrido tanto como você sofreu. O que aconteceu na sua vida após a violência sexual, depois da idade adulta? Igual eu tinha falado, né, que eu fiquei com medo de ter relação com outros homens, porque doía demais. Eu acredito que foi tanta coisa que aconteceu comigo na infância, então eu tinha medo de ter relação sexual
um namorado meu, né? Então eu fui me arquivando de homens, eu fui me coagindo por causa do medo, das dores que eu sentia nas minhas partes íntimas. E por causa disso eu entrei até no homossexualismo também, por causa do que aconteceu comigo na minha infância. Um bom período de tempo eu entrei no homossexualismo e não queria saber mais de homem por causa da minha infância. Tudo que eu lembrei, tudo que eu lembrava, tudo que eu passei, eu falava que eu não queria passar de novo. Então eu me descrencei dos homens por causa disso, por causa das dores, porque me causavam muitas dores. E foi isso que aconteceu. É você começar a ter uma vida hoje que, independente da orientação, opção sexual, você hoje, como é que se enxerga a sua vida? Ai, hoje, graças a Deus, hoje já tô na idade madura, né? Hoje eu sou outra pessoa. Graças a Deus, o que aconteceu comigo na infância já ficou para trás. Foi um processo, foi muito difícil a minha infância, mas eu perdoei a pessoa que fez isso comigo, tá perdoada. Ficou as marcas, né? Fui muito ferida, mas Jesus me libertou disso tudo, graças a Deus. E hoje, graças a Deus, me libertou também do homossexualismo. Hoje eu tenho uma filha. E o que eu deixo, né, para as pessoas que estiverem ouvindo esse testemunho é tomar cuidado. Toma cuidado com os parentes. Toma cuidado com os parentes em casa. Não deixe seu filho ou sua filha sozinhos com eles, não. Muitas vezes a gente, mas é tia, é avô, é o pai, é o irmão. Cuidado, gente. Às vezes acontecem essas coisas dentro de casa e a gente não vê. Porque comigo aconteceu dentro de casa e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém sabe o que aconteceu comigo lá. São poucas pessoas que sabem. Só eu e Deus sabe o que eu passei. Mas hoje eu sou uma mulher sarada, uma mulher curada, uma mulher transformada para a glória de Deus. Você vive uma vida saudável. Então o recado que você deixa para os pais é que eles prestem mais atenção nos seus filhos. Aquela pessoa que esteja cuidando ali, que ela realmente se comprometa em cuidar da criança, em proteger a criança. Você não tem mágoa, né, dessas pessoas. Você já pensou em comunicar esse crime? Você já pensou em levar isso ao conhecimento da autoridade policial? Não, nem pensei, porque pra lá tem tantos anos, pra lá não tem essas coisas, Muitas não. mulheres, muitos homens passaram por violência sexual e só vieram compreender a violência que viviam na idade madura, quando eles realmente já estavam com uma idade onde eles poderiam compreender essa dor e esse é um crime que a gente pode comunicar a partir do momento que a gente reconhece, né? Se fosse hoje, você observando uma criança em estado de vulnerabilidade, passando pelas mesmas coisas, o que você acha que os pais deveriam fazer, os cuidadores? Se fosse hoje, eles teriam que tirar, né, dessa pessoa e comunicar ao conselho tutelar, da polícia, ligar para as autoridades, correr atrás. Se fosse hoje, se eu ver também algo nesse sentido, eu não fico calada, não. Sim. Porque é muito doído, é muito difícil uma pessoa, uma criança, né, passar pelo que eu passei, e outras crianças também que passaram, né, que passa também, que às vezes está passando até hoje, pela mesma coisa que eu passei, e não tem ninguém para ajudar. Então, a proteção à criança, hoje a gente precisa realmente manter e revigorar ela, né? Eu te agradeço muito, você é muito forte, é inacreditável as coisas que você passou, parece que foge muito da nossa realidade. Saber que uma criança foi vítima de violência sexual dos 8, 9 anos até os 18, ainda ser violentada por outras pessoas próximas ou outras pessoas que encontravam essa criança na rua, então isso é muito doído. Tudo isso é muito doído, mas eu agradeço muito e a gente quer muito que esse depoimento seu venha contribuir com as famílias no ponto de entender o estado de vulnerabilidade dos seus filhos, que a gente não feche os olhos para a violência, que a gente não deixe passar aí as condições de proteção a uma criança. A gente precisa entender ali que o adulto ele tem uma responsabilidade e é o que ela disse. Ela viveu toda a dor da violência sexual enquanto criança. E não foi um dia de violência, não foi uma hora de violência, foram anos vivenciando violência. Hoje o grito é:
levem ao conhecimento da autoridade policial. Não fechem os olhos. Acione o conselho tutelar. Diz que sim, mas nós adultos temos que fazer alguma coisa em função das nossas crianças. Nós não podemos fechar os olhos para isso. O 18 de maio é essa questão da Araceli, mas quantas Aracelis? Eu tô com uma aqui na minha frente. Uma Araceli que viveu violência uma atrás da outra, graças a Deus não veio morrer em função dessa violência. Mas durante anos, os seus dias aí foram sendo exterminados por homens, por adultos que não tinham um pingo de respeito com aquela criança. E hoje, graças a Deus, ela está aqui podendo trazer essas informações pra gente. Eu te agradeço muito. Tenho certeza que o seu testemunho vai contribuir com a vida de muitas pessoas. E gente, é muito triste a gente ter que trazer isso, mas o Instituto Equilíbrio ele se importa muito. Essa pauta da violência sexual com crianças e adolescentes é uma pauta nossa. Nós não vamos abrir mão de falar e gritar aí acerca do índice de proteção que uma criança precisa, das leis que vigoram e do que nós podemos fazer. Muito obrigada, viu?